você pode chegar e como você pode vencer. Ah, mas não joga bonito. Quem passou hoje? O Flamengo jogou bonito contra o Chelsea, né? Contra o Bayern tentou jogar e o Flamengo voltou. Mas o Renato, independentemente do fim da história, vai sair maior desse Mundial, vai sair muito fortalecido, porque se mostrou um treinador de primeira linha. E com humildade, com bola, com estratégia, com méritos de Renato, de comissão técnica e jogadores, está na semifinal, já fez história, porque isso, se a gente pensar no investimento que tem o Fluminense, no investimento que tem o Al Hilal... Nesse vídeo você vai ver como a imprensa brasileira na ESPN rasgou elogios ao Fluminense depois da classificação para as quartas de final no Mundial de Clubes. A imprensa não se conteve com a campanha do Fluminense, surpreendendo e calando muitos jornalistas. Segue com o vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Palmeiras e Chelsea na noite desta sexta-feira. Falaremos também de Palmeiras e Chelsea já. Que história bonita. Eu vou com os destaques aqui no Equipe F, do Rafael Marques, do Breiler Pires, do Zé Elias. Eu vou começar com quem está na sede tricolor. Justiça. Sentindo o pulso do torcedor. Os que ainda pulsam, porque alguns guerreiros ficaram pelo caminho. Teve muita gente que morreu, mas passa bem. É isso. Rafa, boa noite pra você, o seu destaque. Boa noite, Filipão. Boa noite ao Super Zé, ao meu confrade Breiler, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui da Equipe F. Um dia histórico, né? Esse clube centenário Fluminense reescrevendo a história do futebol brasileiro em âmbito global. Com essa classificação, o Fluminense está entre os 4 maiores times do Mundial de Clubes 2025 nos Estados Unidos. E é claro que o meu destaque não poderia ser outro que não fosse esse. Mas também será acrescentado, vem a reboque, uma espécie de meia-culpa, porque eu disse na última terça-feira, aqui nesse mesmo espaço, Felipe Mota, que eu achava mais provável o Al Hilal se classificar e o Palmeiras do que o Fluminense, em uma comparação direta, né, entre o Flu e o Palmeiras contra os adversários do exterior. E a primeira eu já perdi. Passou o Fluminense, passou com méritos, passou com toda a sua qualidade, passou com todo o sentido. E um detalhe, hein, um detalhe. Temos que ser justos, hein. Nosso tetrazinho ontem foi o único aqui que deixou clara a sua expectativa e o seu otimismo em relação à classificação do Flu, hein, Felipe? Não me surpreende, Rafa, não me surpreende. Não o Zinho acertar, mas o Zé errar, eu imaginei que isso... Sinceramente, eu não me lembro, não. Nós fomos ao lado do Flu, foi o treinador. Ninguém foi questionado sobre quem iria passar. Boa. Mas tudo bem, não tem problema. Errar faz parte. É isso. Eu queria dizer, eu não estava ontem, eu estava me recuperando. Bom. Eu estava me recuperando depois do programa da última quarta-feira, mas como dono do programa, estou de volta aqui verdade, no programa. Agora é verdade, você está certo. Zé, tá certo. Seu destaque inicial, Zé, o que você achou dessa vitória do Fluminense? A palhinha pra gente começar o programa aí no debate pra valer. Boa noite, né? Boa noite, queridão. Dona Maria Helena, grande Breiler, meu querido amigo e irmão Rafael. Depois você me explica por que confrade com o Breiler, eu não entendi essa, né? Depois você me explica que eu já, né? Mas assim, o destaque... A nossa intimidade, a nossa amizade, é assim. Entendi. Nossa união. Entendi. Não, mas é só pra... o meu destaque Uma união gigante. O meu destaque é a grande vitória do Fluminense. É o time brasileiro, acho que conseguiu entender as suas limitações e se adaptar aos adversários por conta disso. Né? Você não viu em momento algum o Fluminense entrar, não vou dizer, eu vou ganhar, não. O Fluminense sempre muito respeitoso ao seu adversário, entrando em campo sabendo exatamente o que tinha que ser feito. Foi assim com o Dortmund, teve alguns problemas contra o Mamelodi, teve também contra o Ulsan, né? O Ulsan, porque ali nesses 2 jogos ele precisou jogar contra o Ulsan principalmente e contra o Mamelodi foi, acho que uma partida que não foi muito boa, eu não gostei, mas a partir da fase classificatória entendeu com quem iria jogar, o que precisaria fazer para vencer e está de parabéns os Fluminenses. Alguns jogadores são símbolos de tudo isso, eu acho. Arias, inquestionável o que esse rapaz joga. Né? Tem um jogador que não aparece muito, mas que é fundamental para dar uma tranquilidade para esse meio campo, que é o Bernal, fez as 2 últimas partidas
jogando muito bem, fechando ali a frente da defesa e tal. E o Thiago Silva. E o Fábio também, mas o Thiago Silva é impressionante. Estava até conversando com o professor Calçade aqui no intervalo, né, quando eles estavam preparando aqui o estúdio. A capacidade que ele tem de liderar 11 jogadores. Porque às vezes você tem um líder que fala com um, com dois, com três, Sim. durante o jogo e tal. Ele lidera 11 jogadores. Através das suas orientações, da sua postura, da sua organização, né? E aí fica, entre aspas, fica mais fácil para quem está jogando ao lado dele, porque sabe exatamente o que tem que se fazer. Às vezes você está desconcentrado, você só viu o Thiago lá, chama atenção, todo mundo se posiciona, joga. E hoje uma partidaça do Samuel Xavier. Boa, Zé. Zé, claro, vai comentar muito mais dessa vitória, a classificação do Fluminense. Eu quero o destaque também do Breiler Pires. Boa noite, Breiler. Boa noite, Felipe. Boa noite, Zé. Boa noite para o Rafa. Boa noite para o Fã de Esportes. Que história do Fluminense, né? Uma campanha épica já, agora elimina o Al Hilal. Para mim, esse já é o Fluminense time de guerreiros 2.0. Lembra 2009, aquela campanha para escapar do rebaixamento, contrariando todas as probabilidades, porque, mais uma vez, se no começo do Mundial, fora a torcida tricolor, chegasse e dissesse Fluminense estará na semifinal do campeonato, as pessoas dariam 1% de possibilidade no máximo. E o Fluminense contrariou essas estatísticas, essas previsões, e com humildade, com bola, com estratégia, com méritos de Renato, de comissão técnica e jogadores, está na semifinal, já fez história, porque isso... se a gente pensar no investimento que tem o Fluminense, no investimento que tem o Al Hilal, outros times que o Fluminense deixou pelo caminho, o Inter de Milão, o Fluminense constrói até aqui uma façanha. Eu comparo esse Fluminense com Marrocos na Copa do Mundo de 2022, Felipe. O Fluminense é o que Marrocos fez naquela Copa. Chegou como um time pouco badalado, uma seleção que desbancou Bélgica, desbancou Espanha, Portugal e também chegou na semifinal da Copa. E o Fluminense faz o mesmo dentro das suas limitações, dentro das suas dificuldades de orçamento comparadas a times grandes da Europa, sobretudo, e consegue essa façanha que, independentemente de se terminar em título ou não, já ficará na história e no coração dos torcedores tricolores. O Rodrigo Jufo tá chegando, né, Fabrício? Rodrigo Jufo tá com a festa da torcida, vai aparecer aqui no nosso telão. Quero te ouvir, Jufo. Um abraço para você, muito boa noite. É a festa do Flusão. É isso, Felipe, amigos. Festa do Fluminense, classificação histórica para as semifinais do Mundial de Clubes. Vitória por 2-1 sobre o Al Hilal. E quem disse que só o time saudita tem um shake? Eu achei o shake tricolor. Essa camisa aqui pesa muito. Isso aqui tem história. E eu falei pra vocês que o Fluminense vai ser campeão. O Fluminense vai ser campeão mundial. Pode anotar, hein? Anota o que eu falei. Pode secar mais. Pode secar. É o melhor do Rio. É o melhor do Rio. Olha só. Sem dinheiro. Tem paixão. A gente vai longe. E eu tô falando não é de hoje, não. Essa camisa aqui pesa muito. Pesa muito. Como é que tá o coração? Irmão, tá, não sei, tá 1000, tá 200 por hora. Mais uma vez, o Fluminense surpreendeu os matemáticos. O Fluminense não é gigante, o Fluminense é enorme. E não, eu não resumo isso em outro jogador, resumo no grupo, na equipe, desde a base de Xerém. Júnior Sintra, desde a base de Xerém até o profissional, o presidente Mário Bittencourt. Seremos campeões. E é Palmeiras ou Chelsea agora? Quem você... Pode vir o Chelsea. Pode vir o Chelsea. Pode vir o Chelsea. Mas por que o Chelsea e o Palmeiras? Porque a nossa camisa é pesada. O Fluminense vai jogar com a raça. Pode vir o Chelsea. Pode anotar de novo. Pode vir o Chelsea. É isso, Felipe. Confiança lá no alto. Tô no meio da galera mesmo. Já tem bandeira aqui, ó. Galera tá com tudo. Pula, sai do chão. Pode daí. Pula, sai do chão. A torcida do Flusão. Pula, sai do chão. A torcida do Flusão. Show de bola! É a torcida do Fluminense. Que maravilha, que maravilha. Vamos lá, teve a galera falando, pode vir o Chelsea. Calma, tem Chelsea e Palmeiras. A gente vai falar disso. Não tá escrito em lugar nenhum que vai o Chelsea, hein? Não tá, mas não tá mesmo. A gente vai falar sobre isso.
Já já vamos para Orlando. Pedro Ivo Almeida está conosco aqui no Equipe F. Pedro, junte-se a nós. Grande abraço para você, Pedro. Tudo bem, Mota? Um grande abraço para você. Eu te peço desculpas aí até qualquer oscilação de sinal, que hoje está um pouquinho mais complicado. Já choveu bastante depois do jogo do Fluminense aqui no Camp World, essa classificação histórica, a semifinal do Mundial de Clube. Já fez sol, agora o tempo fechou um pouquinho, a internet que ainda não está muito lá, essas coisas. Mas a gente segue aqui, vamos tentando participar, ficou à disposição de vocês, classificação histórica do Fluminense e Orlando. Agora é o bonde todo rumo para Nova York. Os 4 semifinalistas, o primeiro já definido, o Fluminense, vão para Nova York jogar no MetLife Stadium semifinais, e quem passar também a final do próximo dia 13 de julho. A gente segue por aqui, aguardando mais intempéries aqui, tudo mais, mas firme e forte para participar do Equipe F. Maravilha, Pedro. Estamos te ouvindo bem, então eu já vou jogar para você, trazer um pouco desse clima de como foi essa classificação. Traga como foi a sua visão sobre esse 2-1 do Flu diante do Al Hilal, Pedro. Antes de qualquer coisa, Felipe, um dia muito bonito aqui. Um dia muito bonito, porque antes da classificação histórica do Fluminense, imagino que vocês já tenham passeado sobre o assunto, a homenagem ao Diogo Jota, né? Rubem Neves, João Cancelo, os portugueses, e acho que todo o mundo do futebol envolvido. A gente fica, só para situar vocês, a gente fica num lugar chamado Press Box. É meio que uma cabine de imprensa, só que é uma cabine bem fechada, porque devido ao frio aqui que faz no final do ano, temporada regular, né? De NFL, para futebol americano, é uma cabine bem fechada, a gente quase não... No jogo a gente ouve aqui uma coisa ou outra, não sei o quê, e eu procurei sair, para ir para a arquibancada, falando histórico e também bonito, o final de jogo, jogadores do Fluminense tirados no chão, cansados, a classificação, é um Fluminense que ele abraça, né? Essa história de ser o patinho feio, o Renato verbaliza isso, todo mundo que a gente conversava, de torcida na porta do estádio, ontem aqui pela cidade, hoje na porta do estádio, abraçando essa coisa, somos o patinho feio sim, sabemos o que estamos aqui fazendo, no meio de quem estamos, mas vamos brigar. E particularmente para mim já é o capítulo brasileiro mais bonito desse Mundial. A gente ainda precisa ver o que vai acontecer com o Palmeiras diante do Chelsea, mas é um caminho muito bacana de um Fluminense que certamente tem o componente ali da rivalidade carioca, da rivalidade regional, os seus rivais diretos já estão no Brasil. Ele passa pelas oitavas, ele passa pelas quartas, ele não chega exatamente num grande momento da temporada, sob desconfiança, muito mais investimento de Botafogo, de Flamengo, de bola jogada, e ele enfrenta o Borussia Dortmund, ele sai com um saldo muito positivo da primeira rodada, ele sofre no início da segunda rodada e vence o Ulsan, ele se classifica ali meio que manhaca ali, podemos dizer assim, né, jogando com o regulamento embaixo do braço, e aí vem um outro Fluminense, um Fluminense muito valente, um Fluminense que passa por um vice-campeão de Champions, um Fluminense que passa por um time praticamente europeu fora da Europa, que quando você olha programado hoje é um time europeu, mas com uma camisa de um projeto saudita, a gente sabe colores, eu diria, nenhum não tricolor falaria que não, o Fluminense vai estar no top 4, vai estar nas semifinais, vai chegar em Nova York para essa semana final de competição. E aí uma impressão pessoal aqui que a gente acaba colhendo, o Fluminense calou a boca de muito secador aqui em Orlando, Felipe, eu vou te falar. Feriado em Orlando, muitos brasileiros em Orlando, então eu nunca tinha visto tantos torcedores de outros times para um jogo de um time brasileiro aqui nesse Mundial de Clubes. Era a camisa de Corinthians, de Inter, de Cruzeiro, de Vasco, de Palmeiras, de Botafogo, de São Paulo. Um princípio de confusão exatamente aqui nessa região que a gente armou aqui para conversar com vocês entre corintianos, tricolores mais exaltados. Então, era muito brasileiro no estádio, muito brasileiro que vive em Orlando, aproveitou o feriado para ver futebol e para secar o Fluminense. Eles não escondiam que estavam torcendo para o Al Hilal. Então, muito bacana à tarde, início de noite aqui em Orlando, especial para o torcedor tricolor. Felipe. Show de bola, Pedro. Continue conosco. Vamos lá, Breiler, vamos lá, Zé. Vamos começar a analisar, Rafa também, esse jogo, essa classificação histórica, mas o jogo, a performance do Fluminense, turma. Começa aí, Zé. Não, antes de mais nada, boa noite, Pedro. Prazer tê-lo aqui conosco. Eu acho assim, fala, Zé. Como eu falei, o Fluminense, quando jogou contra essas grandes equipes, eles entenderam, eu acho que o Renato principalmente junto com os atletas, mas isso parte também da cabeça do treinador e da sua equipe, as limitações do Fluminense e como eles poderiam minimizar esses problemas que eles têm e potencializar a qualidade que eles poderiam utilizar contra as grandes equipes europeias, né? Os desafios europeus. E hoje o Al Hilal era um desafio europeu porque são 8 jogadores da Europa, né? Que jogaram na Europa, em grandes clubes. Então, o que eu vou fazer? Eu sei a minha limitação contra a Inter. Vou jogar bem defensivamente, vou me organizar defensivamente, porque eu sei que tem 2 ou 3 jogadores que podem decidir o jogo a qualquer instante.
E foi exatamente o que aconteceu. Postura, bem organizado. Eu acho que o primeiro jogo contra o Dortmund foi sensacional, mas só que depois os outros 2 jogos colocaram o Fluminense na sua realidade, no seu entendimento. Opa, peraí, a gente não pode jogar assim. Se jogar assim, nós estaremos fora. Então, temos que nos concentrar melhor, nos posicionar melhor e entender as nossas limitações. O Fluminense, em momento algum, deixou não vou dizer soberba, não é isso? O convencimento de falar, não, eu posso jogar, vou para cima. Não. Leitura do Inter, perfeita da sua comissão. Chegou um determinado momento, o próprio Thiago falando, olha, vamos segurar aqui, fecha aqui, o Renato não, beleza, tal. Hoje, espelhou o time do Al Hilal. Praticamente espelhou todos os movimentos iguais, a linha de 5 na fase defensiva, na fase de marcação, os volantes também ali fechando nos mesmos posicionamentos. Tinha uma variação que o Al Hilal tinha diferente do Fluminense. O Fluminense, muitas vezes, quando tinha a posse de bola, centralizava com 2 centroavantes, que acho que era o Arias e o Cano, que eles ficavam ali mais ou menos assim. O Al Hilal não, eles colocavam o Marcos aberto, centralizado, o Maicon e o outro jogador, que eu peço perdão o nome, jogava aberto pelo lado esquerdo. Então eles centralizavam... É o Nasser. Eles jogavam com 3 atacantes abertos. E aí o Fluminense conseguia fazer essa marcação e sempre tinha 1 ou 2 sobrando, ou seja, ou na zaga ou no meio campo. E aí com a bola jogava. Eu acho que essa é a força do Fluminense. Quando o Renato fala, o patinho feio, isso é uma coisa que se trabalha dentro do vestiário, que é natural. Os caras lá, aquela história, nós contra todos, entendeu? Então deixa os caras pensarem que nós somos os patinhos feios, realmente, que nosso time aqui não joga e tal, mas vamos trazer isso para cá e vamos nos armar de acordo com aquilo que a gente tem. Eu acho que o Fluminense está dentro daquilo que se esperava de um time que sabe das suas limitações. Não é feio isso, Felipe. Não é feio, pelo contrário, é um sinal de força, de você entender que até onde você pode chegar, como você pode chegar e como você pode vencer. Ah, mas não joga bonito. Quem passou hoje? O Flamengo jogou bonito contra o Chelsea, né? Contra o Bayern tentou jogar e o Flamengo voltou. O Fluminense não. Mas não jogou bonito, mas também não jogou mal, né? Assim, a gente viu nos... eu entendi. Só que ele, o Flamengo tentou jogar, mas só que ele não entendeu contra quem ele estava jogando. Às vezes, você tem estratégias que são utilizadas durante 90 minutos. Peraí, o Felipe sabia que o time do Bayern era mais experimentado, tinha mais força, tinha uma questão de pressão que já estava acostumado, porque o nível europeu é mais forte do que o nosso aqui. Então, as exigências do time do Bayern, dos jogadores do Bayern, elas são naturais. Todo sábado, todo domingo, quando eles jogam, eles encontram essa dificuldade. Não era uma novidade eles estarem enfrentando o Flamengo nesse aspecto. Então, quando o Flamengo conseguia respirar um pouquinho, talvez também por conta do controle do jogo, então você recua, espera, porque humanamente é impossível você jogar 90 minutos pressionando o adversário. Aí o Flamengo conseguiu jogar. O Fluminense, em momento algum, você vê o Fluminense alternando essa loucura. Assim. Não, o Fluminense, a todo instante, muito bem organizado. E os jogadores que teriam que atacar sabiam exatamente o momento de atacar, o momento de defender, o momento de... Hoje o Samuel Xavier, no primeiro tempo, tinha uma bola do lado esquerdo, ele fechou para fazer um atacante por dentro. O Samuel Xavier hoje quase não jogou como lateral. Na fase defensiva ele volta para fazer o lateral, mas ele não tem um jogador ali que a gente está acostumado ali, fica aqui com a linha de 4 tal, ou a linha de 5. Não, ele saía para o jogo, né, para dificultar para o time do Al Hilal. Então muitas vezes ele fechava por dentro como um atacante, aí ele abria, teve uma hora que a bola estava chegando, ele estava abrindo para receber essa bola. Então assim, é a consciência do jogador também, são os jogadores inteligentes dentro de campo que se adaptam àquilo que o treinador falou. E eu acho que o Fluminense está de parabéns. Ah, mas não tem mais. O Fluminense passou. O Fluminense jogou aquilo que precisava para passar o turno e para estar na semifinal de um campeonato da Copa Mundial de Clubes. Estou 100% contigo, Zé. O Breler, Rafa, a classificação que não tem mais. Não tem mais. Assim, eu acho que além de passar, passou tendo chance. Bono, no final, ali faltando 5, 6, 7 minutos, o Fábio é um absurdo, né? Que, na boa, quando eu estava assistindo um jogo com uma turma, o pessoal virou e falou, aqui na redação, o pessoal falou assim, o Tom Cruise... Pode ser o goleiro do campeonato, hein? Porque o Bono, que era o adversário, tá dando abafo. Olha só o Fábio no Mundial, finalizações 54, 16 no alvo, 13 defesas, 3 gols sofridos.
Cara, é impressionante. No final, deixando a Benjamin Button é ótimo. Vamos lá, Breiler. Quero te ouvir, Rafa também vem junto, assim, deste Fluminense que se classifica e, pra mim, pegando o gancho do Zé, não tem mas. É classificar. Não tô falando que ó, na semifinal tem que ser assim, tem que ser. Mas hoje, pra mim, não cabe nenhum mas. Felipe, a gente pode analisar, por exemplo, a situação do João Cancelo e Rubem Neves. Os caras ali, talvez abalados. O Cancelo, por exemplo, comete um erro crucial. Mas o Rubem Neves fez um partidaço. Talvez até motivado, querendo homenagear o amigo. E aí, se a gente for por esse lado, como a gente vai explicar, por exemplo, o Renan Lodge, que fez um jogo bastante inseguro ali. O Fluminense foi superior ao Al Hilal, mesmo novamente tendo menos posse de bola, tendo menos finalizações. Mas foi um time ali, no segundo tempo ali, treinador boleirão, desde 2006, Rafa, lembra, né? Eu tenho alguns poréns, mas para mim não é exagero dizer que até aqui no Mundial de Clubes o Renato Gaúcho é o melhor treinador da competição, porque tudo que o Renato fez até aqui deu certo. Não teve nada que o Renato fez que foi isso é questionável. O Renato é simboleirão, Breiler. Ô, Fabrício, grave isso. Mas, aí assim, que a gente vai chegar lá pro Renato. Repete aí, por favor. Não, o Renato, até aqui, para mim, é o melhor treinador do Mundial de Clubes. Não significa que ele é o melhor técnico do mundo, não significa que ele é o melhor treinador sul-americano, mas nessa competição, nenhum outro treinador fez o que o Renato fez. O Renato fez mais com menos e muito bem feito, todas as estratégias corretas, as decisões do Renato durante o jogo se provaram certeiras. Então, o Renato tem sido muito feliz aqui. E eu falo sobre esse negócio do personagem boleirão. Eu sempre defendi que o Renato não é só isso, mas ele muitas vezes reforça esse estereótipo com as falas dele, dobrando essa aposta nesse personagem. Mas quando o ele Renato não quer falar sobre tática publicamente, é um exemplo, né, pra ele? Exato, Rafa. Mas o Renato, independentemente do fim da história, vai sair maior desse Mundial, vai sair muito fortalecido, porque se mostrou um treinador de primeira linha. Rafa. Então, eu concordo plenamente. Acho que o Renato faz um trabalho espetacular nesse Mundial de Clubes. Ele não é tão bom quanto os momentos bons dele quase sempre trouxeram à tona uma realidade que talvez fosse maior do que efetivamente ele é. E não é um técnico boleirão como as pessoas, de maneira até jocosa, pejorativa, normalmente caracterizaram o Renato ao longo desses mais de 20 anos de carreira dele como técnico de futebol. Renato conhece de jogo, não é só um gestor de futebol internamente, um cara que trabalha vestiário. Ele conhece o jogo, ele monta bem os times dele, ele sabe ler as características do adversário, ele estuda muito as brechas do seu oponente e ele é um cara que consegue montar bem as suas equipes para as partidas. Você pode discutir outras coisas, por exemplo, as decisões tomadas durante as partidas nem sempre são as mais felizes. Renato às vezes parece durante o jogo se deixar levar pelo calor da partida e não tomar decisões mais racionais, embora ele fique o tempo todo atento no jogo. E para isso hoje ele tem um grande personagem ao seu lado, que é o técnico do time dentro de campo, né? O capitão Thiago Silva, que tem tido um papel fundamental. A gente percebe durante aquelas paradas para hidratação como o Thiago Silva tem sido relevante, conversando com os companheiros, puxando o time, dando orientações. Isso é muito importante, é um conjunto que ajuda também a explicar esse sucesso do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. E acho que ele tem uma coisa que a gente não consegue mensurar e nem tratar de maneira cética, porque pertence a uma espécie de reserva lúdica do futebol. Sabe como é? Ele é um cara que tem muita estrela. Renato é um vencedor no futebol, como jogador e também como treinador. E aí isso tem se comprovado também nessa Copa do Mundo de Clubes. Os momentos mais cruciais dos jogos contra a Inter de Milão e hoje contra o Al Hilal, o Fluminense conseguiu fazer o que precisava para alcançar a classificação. Isso também tem um lado que é imponderável, que não é só do componente cético das ações práticas do jogo. Também tem um pouco do destino jogando a favor. E aí eu queria situar para os fãs de esporte, para os companheiros, um personagem que não está tendo muito destaque nesse momento do Fluminense, mas que eu acho que tem sido preponderante. E que mostra como a Copa do Mundo, essa Copa do Mundo de Clubes, também está sendo uma competição calcada, baseada pelos componentes físicos do jogo. Hércules,
2 gols em jogos decisivos, em jogos de mata-mata, entrando no segundo tempo, trazendo mais oxigênio, desenvolvendo um papel de aproximação à área adversária, que não é, na verdade, aquilo que ele vinha fazendo no Fluminense regular. Sabe o Fluminense ordinário, o que vinha jogando o Campeonato Brasileiro? O Hércules não vinha fazendo esse papel. E no Mundial de Clubes ele está sendo um pouco do que nós vimos ele fazer com a camisa do Fortaleza. Fala-se muito do Fábio, fala-se do Renato, do Thiago Silva, do John Arias, mas eu acho que não dá para deixar de citar o quanto que o Hércules tem sido determinante para essa campanha do Fluminense. Estamos falando aqui do Renato, o Pedro está com a gente, eu acho legal ouvir também o Pedro. Assim, não precisa ser só sobre o Renato, tá, Pedro? Porque num debate aí você remoto, se eu sempre te jogar com uma pergunta, vai ter muito assunto que você vai querer passar, então fique à vontade também para trazer o seu assunto, mas jogo para você com o Renato e você já alimenta a gente aqui com alguma outra perspectiva tricolor.